Hello! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um IER Podcast. Eu sou o Proof, a quem não me conhece, eu sou atleta profissional IFBB Elite Pro e sou também atleta da IER Fitness Shop, desta grande time de atletas. E hoje eu vou comandar este podcast com um convidado super especial para mim pessoalmente, porque para além de colegas na área, somos dois grandes amigos e vou-lhe convidar desde já para se apresentar para todos vocês. Olá pessoal, daqui é o Anapi, Manasse Jafet, atleta não profissional, ainda não, personal trainer, comissário de board e um grande amigo aqui do Proof. Acho que já contamos aí uns 19 anos, 16 anos de amizade e tem sido uma longa estrada. Agradecer a Air Fitness pelo convite e é uma honra estar aqui. Boa! Então, grande parte de vocês deve conhecer esta ilustre figura, outros nem por isso. O público tem a memória curta, mas já vamos refrescar a memória. Vamos refrescar a memória. É com certeza um dos atletas que faz parte da história do nosso desporto de fisiculturismo e que muito fez, muito faz para este desporto. E até para quem não sabia, uma das pessoas que mais me influenciou a entrar na área de fisiculturismo, a competir pela primeira vez, foi quem andou a me agitar para Proof, vai lá. Você já está nice. Mas é então... fresco, né? 2015. 2015. 2015, primeira competição agitado pelo Manasse. E alguns anos depois, cá estamos. E parece que a história se inverte. Hoje sou eu a empurrar ele para voltar aos palcos. É assim, né? Como se diz, os discípulos têm que superar os mestres. Você dizer quem é o mestre aqui, quem é o discípulo. Mas boa reflexão essa. Assim, por onde começamos? Primeiro queremos saber quem é o Manasse, de fato. Já sabemos que és um fisiculturista, personal trainer e que faz muitas outras coisas que o pessoal costuma ver nas redes sociais. Que algumas pessoas até vêm me perguntar para mim, mas esse amigo está a fazer o quê? Qual é a cena de gajo? Eu costumo dizer, leva muitos anos de prática para enlouquecer. Né? Para enlouquecer. Eu acho que estou lá agora. Quase. Nessa fase de enlouquecimento. Oh, that's good. Mas vamos lá. Qual é o teu percurso? Quando é que começas com essa paixão pelo desporto? Foi o primeiro contato que tu tiveste com o desporto, fisiculturismo? Já praticaste outras modalidades? Bem, acho que o meu primeiro contacto, como qualquer outra pessoa, com o desporto foi futebol. Ok. Nas ruas de casa, jogamos juntos algumas partidas. Sim. Então aquela foi a minha primeira impressão com o desporto. Não muito bem sucedida, por acaso. Um gajo só jogava quando tinha bola. Quando não tinha, era banco. Mas felizmente desenvolvi outras curiosidades, como artes marciais. Boa. Fiz por pouco tempo, porque meus pais não eram muito apologistas, meus pais eram muito conservadores, religiosos nesse caso, e associavam sempre as artes marciais à violência, né, e coisas assim do gênero. Não fiquei lá muito tempo, migrei para outras formas artísticas, como dança. Tive a oportunidade de passar um bom tempo. A nível nacional, acho que competimos um street dance com amigos meus, ao mais alto nível. Com Sprite, qualquer coisa assim. Concursos de Sprite, concursos que havia na TVM. Isso também não durou muito tempo. Eventualmente terminamos na garagem de casa, a fazer uns treinos antes de ir a algumas festas. E depois surgiram as primeiras competições a nível nacional de fisiculturismo, né? Eu acho que fiz a primeira em 2014 ou 2015, não me falha a memória. A primeira edição deve ter sido em 2014, sorte, pode. Então, foi uma boa plataforma para competir e levou um tempo até que as coisas começassem a acontecer. Então, praticamente meu percurso com o desporto foi esse. Então, tive a oportunidade de fazer várias coisas diferentes. É por isso que hoje em dia tenho
esse dilema, não sei se é um dilema, ou se é um privilégio que tenho de poder manifestar minha forma artística. Eu gosto, assim, gosto de me expressar assim. Isso. É uma manifestação artística e hoje em dia deixo fluir, né? Minha forma de treinar, como quero treinar, o que me apetece fazer. E estou a fazer as pazes com isso. Porque acho que o método convencional de uma coisa só, apesar de ser um método que funciona a maior parte das vezes, se tu estás a tentar atingir altos patamares e tudo mais, funciona para a maior parte das pessoas, mas eu acho que eu me expresso melhor quando misturo as coisas. Ou seja, a versatilidade faz o teu eu. Assim, o defeito acaba sendo... O defeito acaba sendo esse, né? Mas, então, existe essa pressão de voltar a fazer fisiculturismo. Okay. Mas, do momento, acho que muita coisa mudou nos últimos 2 anos, prioridades mudaram. Acho que passamos todos por um mau bocado e houve uma inversão de valores aí. Mas hoje em dia, finalmente o shape voltou a responder de alguma forma, like, ainda estou aqui. Presta lá atenção em Presta mim. lá atenção. Ainda temos qualquer coisa aqui. Não vai mais um show. Que tal mais um run? Estamos a interter essas ideias. Isso é bom. Hoje em dia. Isso é bom. E como é que tu vês a cena de estar em diferentes áreas de desporto, apesar de uma ter um pouco que a ver com a outra, acabam se comunicando e não te focares numa só? Tu dizes que te sentes bem com isso, é uma forma de te manifestar. E minha pergunta até seria, o que é que tu procuras manifestar no meio de tudo isso? É uma boa pergunta. Bem, voltando, posso fundamentar essa questão com desta forma. Quando eu digo que houve uma inversão de valores, né? Apesar de ter ambições de profissionalizar e talvez fazer um show profissional como fisiculturista e tudo mais, mas hoje em dia também tenho muito ideias de longevidade. Como é que eu quero me parecer daqui a 20 anos, se eu quero estar around daqui a 20 anos, e como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? As escolhas que eu estou a fazer hoje serão relevantes daqui a 5 anos. É nesse sentido. Antes, quando tínhamos 15 anos, era like, quando eu for mais velho, eu quero ser um daqueles tios que, quando passar pela rua, as pessoas correm e dizem, a gente algum bom em frente. Tipo lá da zona. Tipo lá da zona. O mesmo que fazíamos com os outros tios bigs. Mas hoje em dia, eu quero chegar aos 50, ainda quero poder correr. Quero talvez poder fazer barra fixa, poder atar os meus sapatos à vontade, não ter problemas com minha dieta, ter uma dieta versátil. E a minha forma de comer hoje em dia me permite fazer isso nos próximos 10 anos. Minha forma de treinar, a necessidade de eu fazer 150 quilos de agachamento é a forma mais prática que eu tenho de estar around com os joelhos nice ou com as costas nice daqui a 10 anos. Então, colocar essas coisas na mesa e debater, de facto tu tens a necessidade de queres competir agora, estás a ver, mas também queres estar nessa plataforma a contribuir daqui a 10, 5 anos. Então, estou a navegar dentro dessas ideias do que eu quero hoje e do que eu quero fazer daqui a 10 anos. Então, torna-se um bocadinho difícil ignorar esta visão que eu tenho de mim daqui a 15 anos ou daqui a 10 anos e voltar a... Porque existe uma coisa que tu tens que fazer como um profissional que chama o tunnel vision, né? Focar-se no objetivo. É aquilo que acho que todo fisiculturista está familiarizado com esse termo, like tunnel vision. És tu, é teu treino, são tuas refeições, são teus auriculares, quando estás a treinar. Um mundo mais fechado. Estás
tá a perceber? E será que isso ainda funciona para aquilo que tu estás a fazer hoje? Isso. Como tu te expressas hoje? Hoje em dia eu sou instrutor, né? Tenho estado a fazer instrução há 2 anos, se não me engano. Ok. E já não funciona. Se eu estou na sala a treinar, na mesma sala onde eu dou aulas, eu já não posso pôr auriculares e dizer agora é meu momento, agora eu não sou professor, agora eu sou atleta. O aluno está ali, se ele está com uma barra empenada, eu tenho que estar. Se você é professor a tempo inteiro. Pois. Você não tem um privilégio de ser professor e ser atleta ao mais alto nível. Não existe um switch ali, você não tira férias de ser professor para ser atleta. Então, julgar essas duas coisas, por exemplo, como é que você é atleta e como é que você é professor ao mesmo tempo. Ok. Então, nesse sentido, acho que não esclarecia. Não, foi bem esclarecida. Só que ao mesmo tempo surge uma dúvida, assim. Deste-me a perceber que até certo ponto, e eu gostava de saber até que ponto é que tu vês o desporto competitivo, ok? Como vamos lá dizer, como um risco, como um atentado à tua integridade física. Como disseste, eu quero me ver daqui a 20 anos a poder caminhar, a poder correr, a poder atar as minhas sapatilhas sem problemas. Sim. E colocaste, por exemplo, a questão de agachar com muito peso. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Ou conseguiria fazer tudo isso se eu estivesse com essas práticas hoje? Sim. Simplificando, achas que o fisiculturismo comprometeria a tua integridade física daqui a 10, 20, 30 anos? Eu acho que não só o fisiculturismo, mas qualquer desporto de alto rendimento preza performance acima de saúde. Pois. Nesse caso, não. Então, na musculação, no fisiculturismo, nesse caso, o impacto é muito mais direto das cargas, das lesões, os protocolos, a dieta. Isso. E digo, quantos anos tu tens para dar a este desporto? Vamos supor, eu estou com 31 agora, quando eu tenho ideias de... Porque existe uma conversa, um diálogo dentro de mim que é de uma pessoa que já não quer smoke, assim como se diz, já não quer confusão. Epá, eu estou aqui, estou a correr, estou a nadar, e para isto que estou a fazer. E este outro gajo diz, não, epá, nós temos que fazer mais um show. Epá, estes gajos estão no palco hoje em dia, epá, não estão a fazer como deve ser. Vamos lá voltar, vamos lá fazer, estás a perceber? Então, é este dilema. Então, eu tive uma experiência com o protocolo que eu fiz em 2019 e o off. E o off foi um bocadinho duro para mim a nível psicológico e coincidiu com uma fase em que nós fomos desmobilizados do antigo trabalho que nós estávamos e não havia nenhum que estava a entrar, era só gastar nessa época, pandemia e tudo mais. Então, psicologicamente foi off. Então, hoje em dia eu intertenho, recuperando de uma lesão de ombro também. Então, a questão é, ok, se tu fores a voltar, eventualmente vais ter que usar. Aguentas o stress a nível do corpo, né? A nível das articulações, vais aguentar. E se essa for a tua decisão, ok, o que nós temos a ganhar? Tu trabalhas desde 2015 e nenhum dos teus cheques, nenhum cheque significativo da tua vida veio desta modalidade. Pois. Há quem diria que deve ser. São depoimentos de uma pessoa frustrada. Estás a perceber? Existe um bocadinho de frustração quando tu achas que tu deste e não recebeste. Mas literalmente nenhum dos cheques significativos nos meus últimos anos como trabalhador veio desta indústria. Ok. Estás a perceber? Então, tu te encontras numa situação e tu queres voltar e queres colocar mais 5 anos, achas que nesses 5 anos será diferente? Haverá um cheque que será significativo, haverá um show que será o show que vai te colocar. Então,
Não estou a dizer que não entretenho mais essas ideias, entretenho sim, todos os dias. E se é que vamos voltar a competir, em que outras plataformas podemos competir e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa que nós deveríamos entreter mais, like, custo-benefício, principalmente quando fazemos sem acompanhamento. Se tu tens a oportunidade de fazer com acompanhamento, Pois. tu fazes com acompanhamento, outros atletas de alto patamar também fazem com acompanhamento, mas a parte da manipulação, dos protocolos, sem acompanhamento, é muito puxado. Pois. Yeah. Eu fiz essa pergunta mesmo em jeito de provocação, porque eu entendo que existem várias pessoas, de várias idades, e principalmente os mais novos, que pensam entrar para a área e muitas das vezes não sabem aonde é que se estão a meter. Yes. Não é com o intuito de amedrontar, mas é com o intuito de dar uma visão real deste jogo. O que está em jogo. Ok? está em O que é que este mundo pode te dar? O que é que este mundo pode tirar de ti, que é mais importante? Yes. Porque o que pode te dar, acho que é muito pouco em relação àquilo que te vai tirar. Então, é muito importante que a pessoa tenha noção daquilo que vai perder, não do que vai ganhar. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Mas será que todo mundo está disposto, todo mundo está disposto a pagar para ganhar? A sacrificar. Isso. Então, o pagamento seria esse sacrifício. Então, até que ponto tu estás disponível para se sacrificar, para ganhar aquilo que, até certo ponto, também não vai valer tanto quanto aquilo aquilo que tu perdeste. É uma conversa, está-se a falar de legado aqui. Praticamente. Está-se a falar de legado, não está-se a falar de frutos imediatos. Exatamente. Estás a perceber? Mas as coisas tomam contornos nesse sentido. 2015, tua estreia como atleta Men's Physique. 2022, um show pro Finga Classic. As coisas materializam-se ao longo do processo. Mais 5 anos, o que é que nós podemos ver? Pois é. E eu até ia te perguntar, será que não existe um pouco de preguiça da tua parte? Existe muita preguiça. Existe... Por que eu faço essa pergunta? Porque eu te conheço muito bem, eu sei que tu és uma pessoa determinada. Yes. E não há sombra de dúvidas com relação a isso. E todas as coisas que tu fizeste, ou todas as coisas onde tu meteste a mão com vontade de fazer, deram certo. Yes. Então, será que não seria uma questão de preguiça da tua parte e inventares desculpas? Ok? Yes, oh, yes. É indireto isso? Yes. Para cobrir esse teu afastamento, porque os métodos de treino, porque as lesões. Manas, nós estamos em 2022. Yes. Existem várias metodologias de treino, existem vários sistemas de treino. Yes. O número de lesões que nós assistíamos antigamente não é o mesmo número de lesões que nós temos no desporto hoje. Eu falo com certa autoridade porque eu sou um exemplo disso, de um atleta que começou a competir em 2015 e, graças a Deus, até hoje, 2022, nunca tive nenhuma lesão que comprometesse. Nenhuma lesão significativa. Yes. Hoje. Portanto, existem formas de minimizar essas coisas. O impacto que tu falaste em relação ao treino, porque no desporto de alta competitividade o impacto é muito mais forte, por aí em diante, é sim mais forte, mas existem mecanismos de proteção. E havendo vontade de continuar, é possível acionar esses mecanismos de proteção. Ai. Então vamos lá. Sinceramente, depois disto que eu trouxe aqui, como é que tu vês o que tu mesmo disseste? São desculpas ou é mera verdade e ponto final? E essa é difícil.
Pá, existe um certo degrau de desculpa. Provavelmente um certo degrau de desculpas, uma pequena frustração, talvez uma zanga, uma rebeldia. Mas uma zanga com quem? Ahm, Acho que é importante isso. eu acho que com a indústria Ok. por si só, mas não só com a indústria, mas quando tu tens lows na live, quando tu tens baixas na live, e por vezes são momentos esclarecedores do que realmente importa. Isso. E de quem realmente importa, estás a perceber? Disse que até o super-homem fica na cadeia à espera da visita de um amigo, eventualmente. E eu acho que nos momentos mais baixos eu não senti o suporte da indústria no sentido de tu fazes diferença, o que tu fazes faz diferença, talvez é querer atenção ou coisas assim do gênero. E quando eu estive mais low, eu senti talvez isto que talvez não seja tão importante assim, tá a perceber? Talvez eu não seja tão importante assim, o show segue, quem é a próxima estrela, o público é fiel ao show, o público não é fiel aos atletas. Tá a ver? Se estás bom hoje, people aplaude. Vai aplaudir. Se estás off amanhã, whatever. Yeah. Estás a perceber? Então, respondendo à tua questão, existe sim uma rebeldia aí, Ok. muita preguiça talvez, Yeah. mas a questão fundamental é, se nós formos a voltar, por que voltar? Estamos a voltar porque tudo que conhecemos, ou não existem coisas Outras novas, opções. sim. Estamos a voltar porque estamos a tentar provar alguma coisa para alguém. Yeah. Porque se for para voltar, vamos voltar pelos motivos certos. Yeah. Vamos voltar a fazer por nós mesmos, para inspirar as pessoas que nós já inspirávamos antes, nossa família, nossos amigos. Pois. E por ser aquela forma que tu queres usar para expressar a tua arte, estás a perceber? É voltar pelos motivos certos. E eu neste momento sinto que existem coisas que eu gostaria de explorar, mas também haverão de me levar num caminho completamente diferente do que eu já estou a fazer. Mas talvez essa seja a minha forma artística. Eu sempre fui de uma coisa para outra e fui me reinventando assim. Então sinto a necessidade que talvez haja aqui espaço para eu ir fazer uma coisa diferente, que não seja necessariamente isso, mas desta vez está a ser difícil de mudar de casa, estás a perceber? Ok. Talvez porque passei muito tempo aqui, na musculação e tudo mais. Então, existe aí uma certa preguiça, um certo desinteresse. Mas eu acho que uma coisa que é nice é que nos últimos 2, 3 meses eu sentia que o corpo, fazendo o mínimo, o básico, 2 refeições por dia, 3, o corpo voltou a responder. Por consistência, eu comecei a treinar de novo em janeiro, mas por consistência eu comecei a sentir que ainda qualquer coisa aqui. Com um pouco mais de foco, um bocadinho mais de calorias, podemos cozinhar. Isso. E não posso dizer que não estou tentado. Yeah. Mas agora é tipo sem pressão, estás a perceber? We cool here, we can just watch, podemos assistir. Não é mal também. E sempre que eu tenho a oportunidade de poder ajudar com uma mãozinha, eu gosto de fazer parte, de ajudar. Há uma coisa muito, muito boa que eu acho que nós podemos extrair aqui, que é a questão de consistência. Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas quando começam, eu vou falar de musculação, que é o que eu tenho em domínio, e lido com isso todos os dias. As pessoas quando começam com muita sede, com muita fome. Vão ao ginásio todos os dias, querem pagar os melhores coaches, não que seja mau, é bom, ir ao ginásio todos os dias é bom. Mudam a dieta também da noite para o dia, é uma reviravolta na dieta de como comiam antes, como comem agora, ou como comem a partir do momento em que começam a treinar. E suplementação, é a melhor suplementação possível, o melhor combo de suplementação. Vai ter com os iniciantes, vai ter o melhor combo de suplementação. E toda esta avalanche
não rola ao longo do tempo. Não é feita, ou seja, não rola de forma consistente. A pessoa faz isso durante 3 semanas, durante 1 mês, durante 2 meses. Chega o 3º mês, a pessoa já está... Já não funciona. Não está a surtir efeito. Já não funciona. E por que não está a surtir efeito? Porque não está-se a fazer de forma consistente. Mordeu mais do que consegue mastigar. Aí está. Estavas a falar que voltaste a treinar em janeiro. E nós estamos agora em setembro. Setembro, já. 9 meses de treino. Setembro. E no 9º mês é que tu começas a ver o corpo a responder. Yeah, a responder. A última vez que eu usei uma creatina, acho que foi em 2000 Não digas isso. Sério. Nós fizemos o hard body, acho que da TMCell, TMCell, e posteriormente íamos preparar para o Arnold em 2020. Depois aconteceu toda a cena. Pandemia. Quando eu abandonei aquele protocolo, eu nunca mais toquei em creatina, talvez uma vitamina C para segurar a imunidade e coisas assim. Isso eu voltei a usar creatina, acho que comprei com o meu próprio valor. Pois. E usaste o cupom PROF10? Há um mês. Há um mês. Pois. E tomo assim aleatoriamente. Então é importante essa coisa da consistência. É importante a cena da consistência com o projeto, né? Nós vemos muito disso com pessoas que se aproximam do ginásio. Então, pessoas que querem transformações de 90 dias, não rola. Eu acho que manipular dieta para uma pessoa que está a começar a treinar também pode ser um erro. Pois. A pessoa tem suas atividades, tem trabalho, tem coisas assim do gênero. Sim. Quer começar uma rotina, faz 3 vezes por semana, durante 1 mês. Pois. Segundo mês, adiciona mais um dia. No 3º mês podemos começar a conversar sobre dieta. Agora, porque uma pessoa que nunca treinou, sedentária, você quer manipular dieta, quer manipular dias de treino, suplementos, tudo junto, não vai dar certo, não dá certo. Eu sou do tipo que defende que cada caso é um caso. E há daquelas situações em que tu tens uma pessoa que tem melhor predisposição a ser disciplinado no treino e quem tem uma melhor predisposição a ser disciplinado na dieta. Então, por exemplo, dos clientes que eu recebo, eu tenho tido essa atenção. Se a pessoa tem uma predisposição a ser disciplinada no treino e não na dieta, então eu aperto no treino. Eu sei que ele vai seguir o treino. Então, eu vou extrair o máximo daquela pessoa com treino. Do treino, né? A dieta, depois vamos ao longo do tempo, vamos ajustando, não sei o quê. Trabalhamos com o que funciona. Exatamente, trabalhamos com o que funciona. Então, vamos sinalizando mais no treino. Se a pessoa tem, vamos lá, preguiça. Porque eu tenho preguiça de ir ao ginásio, consigo ir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não sei o quê, mas eu quero perder peso, por exemplo, ou preciso ganhar mais massa, pegamos na dieta, trabalhamos com isso, que é o que tu melhor consegues fazer. Eu consigo não comer muito, tudo bem. Treinas 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. E vamos trabalhar aqui com a parte da tua alimentação. E ao longo do tempo vamos fazer crescer o bichinho do gosto pelo treino. E acho que funciona. É menos pressão para a pessoa. E como nós sempre dizemos, sinalização acontece das 2 partes. Não é só treino, não é só dieta. Mas enquanto puderes começar de uma parte, podes começar e ao longo do tempo vais aliando ali as 2 partes. Eu acho que uma das cenas, por exemplo, assim fugindo um pouco, eu acho que um dos teus maiores pontos fortes é a consistência. Nos últimos anos, tu te mantens consistente naquilo que tu fazes, não fazes muito, no sentido de tentar formas de treino muito extravagantes ou coisas assim do gênero. E de onde é que vem essa consistência? É por estar focado nos teus objetivos, saber onde é que tu vais chegar, como é que tu geres distrações.
Você já percebeu? Porque eu não me lembro da última vez que eu te vi numa festa badalada, mas eu encontro vários outros atletas nessas festas de praça e tudo mais. O papel está a inverter aqui. Não, aqui também tentar deixar dicas, né? Mas tu és um dos atletas mais consistentes que eu conheço. Yeah. E tenho a oportunidade de conviver com ela, tá a perceber? As pessoas próximas de ti sabem dizer o quão consistente tu és. I know, mas é assim, uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa, Yes. eu acredito que é saber para onde vai, saber onde é que tu queres chegar. Yes. E, como diz o Arnold Schwarzenegger, tenha uma visão clara daquilo que tu queres. Yes. Acho que esse é o ponto de partida. Porque quando é que a gente não é consistente? Quando a gente simplesmente não sabe ou não tem certeza daquilo que quer. Yeah. Quando tu não tens certeza daquilo que tu queres, tu não vai ser... Qualquer coisa vai te distrair. Yeah. Qualquer coisa vai te tirar o foco. Yeah. Vamos lá colocar de uma forma um pouco mais romântica. Quando tu te apaixonas por uma mulher e tu tens certeza que tu queres aquela mulher, tu não vais trair, tu tens olhos só para aquela mulher. Porque tu tens certeza daquilo que tu estás apaixonado por aquela mulher. Eu gosto de usar muito o termo paixão, porque eu acho que a paixão é muito forte do que o amor. Mais ardente. É mais ardente, ok? É um high. É um high. Yeah. Tu podes amar uma mulher e se apaixonar por ela várias vezes ao longo da vossa relação. Yeah. Ok? Yeah. Então, a paixão te cega. Então, é esse exemplo que eu quero tirar para a vida prática. Quando tu estás apaixonado por uma coisa, não necessariamente ginásio ou qualquer outro tipo de trabalho que tu tens, seja apaixonado pelo teu objetivo. Yes. Porque quando tu és apaixonado pelo teu objetivo, todas as coisas que forem necessárias, todas as ações que tu tiveres que tomar para chegares àquele objetivo, tu vais tomar. Tu vais conseguir justificar. Tão simples quanto isso. Então, distrações, falta de vontade de não sei o quê, porque não estou motivado hoje, porque não estou inspirado hoje, tudo isso não vai contar. Yeah. Porque tu tens um objetivo, eu quero chegar ali, To the eu work. quero ir para ali. Yes. Então eu vou fazer, porque eu sou apaixonado por aquilo. Então a minha paixão, se calhar, não seja treinar. Eu posso não ter paixão por treinar, Mas é uma coisa que é necessário mas fazer. é uma coisa que é necessária fazer. Por quê? Porque eu sou apaixonado pelo resultado do treino. Yeah. Yeah. Ok? Eu posso não ser apaixonado pelo treino, mas eu sou apaixonado pelo resultado do treino. Eu sou apaixonado por tudo aquilo que está em volta Volta. da musculação. Se o caminho é esse. Se o caminho é esse, eu vou. Yeah. Se eu não tivesse a dedicação que eu tenho dentro da indústria, não estaria aqui a apresentar um podcast. Se não tivesse a paixão que eu tenho por esse desporto, eu não teria um evento de fisiculturismo. Se eu não tivesse paixão por aquilo que eu gosto de ver em mim, eu não seria um influenciador Yes. dentro disto. Não seria um embaixador Yes. dentro disto. Então, apesar de gostar, muito mais do que isso, eu tenho paixão pelos resultados. Yes. E o meu foco é nos resultados. E por ter paixão pelos resultados, eu faço tudo o que for necessário para chegar a esses resultados. That's it. É isso que eu digo às pessoas. Se tu quiseres perder peso, seja apaixonado pela imagem que tu queres ver no espelho. E tu vais fazer tudo o que for necessário para perder Essa peso. capacidade de visualizar. Isso. Queres ganhar peso? Mesmíssima coisa. Quantas vezes tu ouves, porque não consigo ganhar peso, porque não sei o quê, mas a pessoa não come, porque não consigo comer, por exemplo, arroz de manhã. E esta é uma coisa que eu acho que é difícil, é uma coisa que é difícil de transmitir, né? Yeah. Para outras pessoas. Tu tens pessoas que vêm, fazem 10 sessões contigo, 30 sessões contigo e dizem, pá, não está a acontecer. Não tá. E tu queres dizer que pá, leva um tempo só para tu saberes como entrar no ginásio. Yeah.
Até o teu andar mudar quando tu entras pela sala. Exatamente. Leva seu tempo para pegares uma barra e pareceres um artista. Gosto desse exemplo. Estás a perceber? Gosto desse exemplo. E essas coisas tu não podes comprar. Isso. Estás a perceber? Tu não podes transmitir numa sessão de treino. A pessoa tem que deixar tempo, tem que depositar tempo. Estás a ver? E as pessoas também têm que saber apreciar esses pequenos avanços. A tua postura quando tu entras no ginásio, depois de um mês de treino, vai mudar. Por mais que tu não tenhas aumentado 1 quilo, por mais que não tenhas perdido 1 quilo, a tua postura, a forma como tu executas, a forma como tu te tornas mais sólida. Quantas pessoas tu vês no ginásio a treinarem muito tempo, mas tu olhas para a pessoa e parece que não está lá. Não está a acontecer. Não está a acontecer. Não há conexão entre a pessoa e o treino. E acho que é uma das coisas que eu pessoalmente como treinador procuro buscar nas pessoas. Haver essa conexão, tu perceberes que a pessoa está a treinar aquele músculo. E chega a ser meio que frustrante, porque tu às vezes queres arranjar formas de transmitir esse bichinho um bocadinho, de forma um bocadinho mais rápida, né? E não há outra forma de transmitir senão com o tempo. Isso. Estás a perceber? Isto é diretamente proporcional ao tempo que tu colocas para ver esses resultados. Hoje em dia pode ser um bocadinho mais fácil, por causa de muscle memory ou coisas assim do gênero. Se tu já estiveste com um tamanho, eu já estive, acho que a última vez que eu estive mais pesado estava com 99 quilos. 99 quilos, quando saímos de Afuns. E nos meus lowest baixei para 73. Quando eu ia fazer o triatlon, acho que foi em maio, ou quando estava a preparar para fazer o triatlon, foi em maio. Estava no meu peso mais baixo, 73. De onde eu não controlava a refeição, nada, simplesmente comia quando tinha comida à minha frente e tudo mais, corria e tudo mais. O peso estagnou. E trabalhei ali. Mas essa queda brusca foi até certo ponto provocada ou começou a cair e tu simplesmente deixaste cair? Começou a cair assim porque minha dieta mudou de forma drástica também, mas eventualmente foi um like, fuck it. Let's see how low it goes. Vamos ver até. De 70 não vai passar, né? Porque temos a densidade óssea e tudo mais, mas foi like, ok. Porque estava a ser frustrante eu tentar controlar refeições e estava tão off que não conseguia, talvez tinha que depender de comida da panela, então era aquilo que tinha para comer, então eu comia aquilo e tudo mais. Então, simplesmente desligar e vou comer o que está à minha frente, vou treinar como eu quiser treinar e ver até onde o peso baixa. Então, foi baixando. Houve um tempo que até eu tenho meus amigos que gostam de me apresentar para outras pessoas, dizem, este é meu amigo fisiculturista. E eu fico like, what? Eu? Aí vocês vão olhar, like, ok. Onde é que estão os músculos? Porque, essa não é que eu costumo discutir com as pessoas, né? Atleta não é um título. Isso. É um estado físico. Um estado, pois. Ou você está o fisiculturista. Isso, tratando de fisiculturista, é aquilo que a gente sempre diz, é um desporto que tu carregas no corpo, todos os dias. Então, eu digo, esse meu brado é fisiculturista, então já para ti, like, fisiculturista? Fisiculturista? Esse talvez não. Talvez gêmeo dele. Ele não é. Então, like, e o peso ficou tão baixo que eu me cruzava com uma pessoa da indústria na estrada e eu mudava de caminho. Porque eu não queria ter que responder a pergunta, o que se passa? Estás doente? Então, chegou, eu like, mas por que eu tenho que... Será que minha dignidade toda... Será que o meu valor como pessoa está no tamanho e se eu não tenho tamanho eu não consigo entrar numa sala com confiança? Então há um problema aqui. Como é que é?
tua confiança para aproximar uma gaja, Yeah. para entrar numa sala e ver amigos e olhar nos olhos. O shape fala. O shape fala. O shape fala, mas nós éramos pessoas antes do shape. Exato. Deixa eu perceber. E eu quero acreditar que temos que continuar a ser pessoas depois do shape. Essa é uma manifestação artística. Amanhã vamos manifestar nossa energia de outra forma. Então, para mim foi like, eu tenho que voltar a me encontrar sem o shape. Yeah. Eu tenho que voltar a conseguir olhar um amigo nos olhos e estar certo de quem eu sou, o que eu represento, sem o shape. E eventualmente aconteceu, talvez não a 100%, e quando foi assim, tornou-se um bocadinho mais fácil voltar a querer construir o shape. Porque no final das contas, é like, essa cena que eu gramo, é que eu não me sinto, mas tu tens que te encontrar sem o shape primeiro. Yeah. Like, sabes quem tu és, o que tu representas, o que é importante. Yeah. Acho que existe muita confusão em relação àquilo que nós somos e como nós estamos. As pessoas, infelizmente, não conseguem dissociar essas duas coisas. Yeah. Uma coisa é o que o Manasse é e uma outra coisa é como o Manasse está. E, infelizmente, nós nos apegamos sempre ao estereotipo da pessoa. Aquilo que a pessoa é por fora e não pela personalidade. Yeah. Então, às vezes, algumas pessoas querem estar contigo não pelo o que tu podes dar de companhia intelectual, Yes. mas pela tua presença física. Like, eu estou com um big aqui Yeah. comigo. Estás a perceber? Yeah. Vou convidar o Manasse para tomar um café, porque estar ao lado do Manasse, um gajo big, Yeah. é nice para mim. Vou fazer umas selfies com um gajo big. Yeah. E não estão preocupados com o intelecto, com a personalidade da pessoa. Vou conversar com o Manasse, vou ter um papo inteligente. Yeah. Manasse tem uma visão de vida deste ou daquele tipo. Yeah. Manasse consegue me transmitir este e aquele tipo de conhecimento. Então, muitas das vezes as pessoas não têm isso. A mesma coisa acontece até com as mulheres. As mulheres também têm muito disso. Yeah. Elas vendem, mas eu acho que existe um bocado de culpa aqui, nesse exemplo que tu deste, like, tanto quanto para uma mulher bonita, tanto quanto para um fisiculturista. Yeah. Porque tudo que tu queres, tudo que tu possas, tem a ver com isso. Isso. E como é que, eventualmente, tu dizes para nós, para não temos que te julgar pelo shape? Se tu é que nos disseste que tu eras o gajo do shape, O gajo do shape. agora entras sem um shape e queres que nós saudemos a excelência da mesma forma. Mas... Então existe uma culpa nisso. Existe. Porque é essa particularidade do fisiculturismo. Yeah. Tu podes sair de uma corte de basquetebol e ser qualquer pessoa. Tu não podes sair de um show de fisiculturismo, dia seguinte ir à praia, tu já não és fisiculturista. Ou não, é um job full time. Full time. É full time. E é difícil desassociar às vezes Yeah. quem tu és do que tu fazes, né? Começa a misturar, aí a máscara fica difícil de sair, sem sair um bocadinho da sua pele junto. Yeah. Então, eu acho que todo mundo tem esse dilema que trabalha com o corpo. Yeah. É uma coisa de ego. A pressão existe, mas por outro lado também deve existir um pouco de autossuficiência. Yes. Like, tu tens que dizer, eu sou autossuficiente sem este corpo. Yeah. Eu consigo me impor sem este corpo. Há uma expressão que a gente usa muito ultimamente que é não são só feros. Yeah, não são só férias. Essa aí eu gramei. Não são só feros. Não são só feros, Então, se yeah. não são só feros, eu não posso ter valor só quando estou em shape. Yes. E quando estou fora de forma, não posso ter o meu valor. Yeah. Existem umas das coisas que eu particularmente já me desfiz faz tempo. Yeah. Que é estar em shape 12 meses all year round. por ano. Yeah. E é triste ver pessoas que fazem full shape all year round. E Não é? muitas das vezes É o saudável. retorno que tem é só de likes. Yeah. Mas é aquele roller coaster que estamos a falar, né? Tu ganhas os likes através do Do shape teu shape. e tu tens que manter o shape
para os likes ficarem lá em cima. Há pessoas que não podem se permitir ficar um dia de jejum. Literalmente. Ano passado que eu fiz o Ramadã. Isso que era muito pesado, bebi água durante o treino, mas eu fiz o jejum todo do Ramadã. E há pessoas que simplesmente não podem. Se falhou uma refeição, já fica desesperada. Estou a catabolizar. Já perdi 1 quilo. Está numa festa, não pode tomar um gin. Mesmo que tenha vontade. E mesmo que possa, às vezes tem um não poder. Festa de aniversário, não pode comer o bolo da filha. Por causa das calorias. It's hard to keep up. E essa pessoa viver assim o ano todo. E manter as redes sociais, manter os stories, full time, deve ser exaustivo. Até certo ponto mas onde eu queria chegar com o meu raciocínio inicial era mesmo de que existem várias formas de tu seres importante e seres significante. Mesmo até dentro de uma indústria que tem muito que a ver com a tua aparência física. Infelizmente, muitos de nós não cultivamos essas outras vertentes, essas outras formas de nos impor ou de mostrar significância para as outras pessoas, porque acho que é um dos grandes dilemas hoje, mostrar significância. Ser significante. Que acho que é uma coisa que nem devia ser imposta. Tu devias ser significante para uma ou para outra pessoa, dependendo dela mesma e não de si. Tu não tens que impor. A outra pessoa que tem que achar significância dentro daquilo que tu és. A mesma coisa que trabalhar para manter um love. Isso. É um relacionamento que tu tens que estar constantemente a se provar, a mandar flores, a fazer declarações de amor. Com esforço. Exatamente. Quando tu podes simplesmente sentar e engordar e a pessoa simplesmente continuar a te amar. Tarefa difícil. Tarefa difícil. Tomás, é possível isso? Eu tenho uns rastas assim. É possível. É possível, mas pronto. Nós estamos acostumados a trabalhar para ter nossas cenas, né? Existem... Aquilo que tu estavas a dizer, né? Ser significativo, ou não sei exatamente o que isso significa, mas tu tens que trabalhar constantemente para ter essa aprovação. Infelizmente é assim. It is what it is. Vamos lá voltar no tempo, tua infância. Isso é interessante. Como é que eras na infância? Como é que tu vês? Tipo, vou me imaginar na infância. Qual é a análise que tu fazes de ti mesmo? Agora que tu me perguntaste, eu acho que minha infância, eu não consigo me lembrar de mim. Sempre que eu lembro, eu me lembro a observar. Estava entre amigos, eu estava sempre a observar, né? Como é que as pessoas brincavam, seus interesses e tudo mais. Tenho memórias assim muito, muito vagas daquilo que era a minha manifestação como criança, 5 anos, não sei se estamos a falar de 5, 6 anos. A única coisa que é remarkable, que me marca, sempre foi a minha curiosidade de querer criar algo. Essas são as memórias que eu tenho de juntar pessoas e vamos criar algo. Não sei se era a necessidade de querer ser significativo. Se era a necessidade de querer ser significativo, mas minha cena sempre foi juntar amigos e vamos criar algo. Mas tive uma infância... Eu cresci em Plana Caniço, numa família conservadora. Meu pai era ancião numa igreja, e o único momento que eu discutia com meu pai era quando eu não ia à igreja no domingo. Esse era o meu único estresse. Era o único estresse, concordo.
Porque é que não foi a igreja? Porque é que não foi a igreja? Porque nós queremos ficar assistir desenhos animados. E havia muitos desenhos aos domingos. Church, A church não era negociável, concordo. E minhas irmãs, tive uma boa relação, cresci em Plana Caniço, posteriormente passei um tempo em Majalangalene. Ok. Sempre fui um kid. Uma coisa que é interessante contar, que foi minha relação com a escola. Ok. Aquilo foi uma cena. Eu estava sempre a observar, mesmo na escola, não participava. Só observava. Consequentemente, chumbei uma vez na primeira classe, uma vez na segunda classe, 3 vezes na terceira classe. Eu lembro que chegava a casa e meu pai dizia, meu filho, já sei. Não precisavas mostrar boletim. Não precisava mostrar boletim. Já sei. Mas isso é porque eu não sabia ler. Até a terceira classe eu não conseguia ler. Mas por que tu não conseguias ler? Porque eu acho que na escola, eu acho que as professoras nunca... Eram dedicadas a isso? E não tiveste acompanhamento em casa? Se todo mundo conseguia ler na minha turma, provavelmente eu era um bocadinho mais distraído. Ok. Mas aprendo a ler na minha casa, quando minha mãe ensina a minha irmã mais nova a ler, Elia. Ok. Então era ABC e tudo mais. Então eu entrei naquela vibe, porque ele estava ali também. Meu pai até que tentou, mas meu pai me colocava a fazer cópias, a ler textos que tu já decoravas, os textos, João é pastor, ao longo das margens. Quem é que não decorava aquele texto? Então minha mãe pega de base o abecedário, juntar letra com letra. E quando eu aprendi a ler, nunca mais reprovei. Estás a perceber? E atingir, não que eu tenha atingido coisas significantes, mas o aprendizado que aconteceu depois de ter aprendido a ler, a diferença que fez, foi tremenda. Depois eu comecei a me educar sozinho. As coisas ficaram mais claras para ti quando aprendeste a leitura. E talvez a necessidade de compensar com atividades e querer ser artista, querer ser relevante, talvez fosse um escape deste rótulo de burro. Em muitas situações, se tu não estavas a passar de classe, tu acabavas sendo rotulado burro, estás a ver? Amigos mais novos. E sofreste muito isso na infância? Eu sofri muito. Te apontarem como burro. Tipo, as pessoas te apontarem, estás a perceber? Mas quando teus amigos mais novos em relação a ti estão em classes superiores, ou what's up here? Teu irmão mais novo, Josué. Houve um time que éramos super friends. Tu estavas ali around, mas houve um time que eu era muito mais ligado a Josué. Ele estava 2 classes acima, estás a perceber? Isso é uma coisa que tu próprio não consegues ignorar. What the fuck is going on here? Definitely there is something wrong. Estás a ver? E todas as babies que tu andavas com elas estavam em classes mais avançadas. E as pessoas não precisavam dizer-te, tu sozinho sabias dizer então diziam, você é manjalo, senta lá atrás, na turma e tal. Essas coisas são difíceis de ignorar. Mas é o sistema educacional que nós temos e não está para as pessoas que querem atenção especial ou que merecem atenção especial. Se tu não tens, eu tive a sorte de minha mãe ter uma mãe dentro de casa. E foi no momento em que ela estava super vulnerável. Eu acho que ela estava tão doente, pensou que não fosse escapar daquela. Então, ela estava a tentar compensar, mas funcionou. E isso virou minha vida completamente. Esse momento. Então, eu acho que o lado artístico, o lado de querer estar no palco constantemente, veio mostrar da necessidade de, look at me. Aquele burro está aqui. I can do it. I'm on TV. We're on TV, mama.
Today. Mas eu acho que isso, epá, todo mundo tem que ter uma cena que procura preencher, tudo. Mas durante muito tempo, minha procura por arte veio disto, querer provar-se, mas eventualmente tu cresces e tu ficas like, eu tenho que encontrar o valor próprio, não posso estar sempre a... porque mesmo essas coisas que tu segues todas são pejorativas, no final das contas tu depositas muito tempo como artista e ainda tens que manter um job normal, like, this one do. E no meio de tudo isso, de tu te veres como uma criança que não teve a devida orientação dentro da escola, que não teve a devida atenção dentro da escola, quais são as relações que tu tiras disso? Qual é, se calhar até podia ser a recomendação que tu deixas em relação a isso? Porque eu pessoalmente entendo que não existem pessoas burras. Existem pessoas menos instruídas. Sim. Existem pessoas que muitas das vezes estão num caminho que não deveria ser. Porque, infelizmente ou felizmente, somos todos diferentes, temos todos vocações diferentes, temos todos chamamentos diferentes. Então, não podemos, se te colocarem, ou se me colocares, por exemplo, no mar, eu não sei nadar como deve ser, provavelmente eu vou me afogar. Mas se me colocares na pista e me mandares correr, eu posso me sair bem. Então, é mais ou menos esse exemplo que eu queria deixar para clarificar um bocadinho essa diferença de vocação, de chamamento, de instrução. Então, quais são as relações que tu tens dessas dificuldades que tu tiveste dentro da escola? E, se calhar, qual seria a recomendação que tu podias deixar? Eu acho que uma das coisas que todo mundo teve a oportunidade de testemunhar é o quão importante é tu teres um sistema educacional dentro de casa, uma estrutura dentro de casa, porque a escola deixa aquilo que tem que deixar, é o programa que está lá, né? Mas a maior parte das vezes o que faz a diferença é a forma que nós temos, o sistema que nós temos dentro de casa. Não estou a dizer sistema no sentido de currículo ou coisas assim do gênero, mas como nós, talvez como pais, olhamos para as nossas crianças e procuramos entender quais são as suas inclinações e onde é que elas são boas, onde é que elas não são, e tentar encontrar um equilíbrio para as crianças. Também tem a ver com superar conceitos de que existe só uma fórmula para poder ser bem sucedido. Ou temos que ser todos contabilistas, ou temos que ser todos engenheiros. Não há outra forma de sucesso. Esse conceito, eu acho que é ultrapassado. Nós temos que permitir às nossas crianças manifestarem aquilo que são os seus interesses. Tiramos notas daquilo que são os seus interesses, mas mesmo assim procuramos encontrar o equilíbrio. A matemática é necessária, pelo menos para tu poderes fazer troco de chapa, coisas assim do gênero, mas muita coisa que nós aprendemos no ensino secundário ou até na faculdade, nós nunca mais usamos. Pois. Estás a perceber? Não estamos a dizer que não existe espaço para tal, temos que ter essa versatilidade toda, mas teria sido diferente se as pessoas tivessem levado a sério aquilo que eram os nossos interesses, aquilo que era o nosso talento nato. Talvez hoje poderíamos estar a fazer coisas brilhantes. Like, eu tenho um amigo que tu conheces, o Estevão Azarias. Ele chegou a ser federado de basquete, mas não capitalizou naquilo. E hoje em dia também é um jornalista de renome, mas ele consegue olhar para trás e dizer talvez em alguns highlights da NBA ele fica aquilo poderia ter sido uma cena, tá a perceber? Mas ele teve que ir e fazer um job normal, mais conveniente, tá a perceber? E está fazendo um grande trabalho. Mas
várias outras pessoas que talvez se tivessem tido um bocadinho mais de atenção, talvez às vezes nem a atenção dos nossos pais, mas o sistema do jeito que está desenhado não favorece muito a atletas e várias outras formas de arte. Yeah. Mas eu acho que é isso. Como pais, eu acho que essa atenção, a mim, pelo menos a atenção fez diferença. De um mês, minha mãe me deu, fez toda a diferença. O que não te deram em 3 anos na escola? 6, né? 6, pois 6, yeah. Talvez porque eu estava super distraído também, não era... Mas já agora, o que é que tanto observavas na escola que não prestavas atenção? Eu acho que eu estava sempre interessado no que estava lá fora, nos intervalos, para brincar karate. Eu como digo, eu não tenho memórias de estar numa sala de aulas com 5 anos, de estar a prestar atenção, coisas assim do gênero, é como se essa memória não existe. Eu não sei se vocês lembram, se é normal lembrar de como é que era fazer segunda classe. Segunda classe, eu acho que me lembro. Terceira classe também. Eu tenho flashbacks de intervalos a brincar karate e de receber os boletins. Deve ter sido uma cena super traumatizante que meu cérebro decidiu apagar. Delete. Out. Foi on safety. Passou para segurança, delete. Então, uma cena não foi nice. Alguma cena não foi nice. Então, não tenho muitas memórias. Lembro de estar a brincar karate outside. E de gazetar também para ir ver filmes. Num Pamin. Sim, um Pamin. Explica lá para o pessoal o que é um Pamin. Há muitas pessoas que não... Um Pamin eram cinemas, né? Uma moto antiga, numa sala de casa, chegavas lá, tinha uma TV, acho que não era tão grande. Não era. Era aquelas crucunas, mas era cor às vezes. Tu pagavas um meticado. Eram 1000 meticais na altura. Eram 1000 meticais. Nos filmes. Amendoim, ficavas ali, vias uns 3 filmes seguidos. E aí eu passei muito tempo lá. Houve uma vez que meus colegas foram para a minha casa e disseram: "Ei, esse gajo não aparece à school já há 3 meses." E nós tínhamos dinheiro de lanche, todos os dias pegava dinheiro de lanche. Ias um Pamin. Ia um Pamin. Os filmes e tudo mais. Então esse foi um dos anos que eu perdi, PPF. Meus pais só descobriram que esse gajo não tem ido à school. Tem estado a assistir filmes. 3 meses de filme. 3 meses de filmes. O lado artístico. Acho que já conhecias as coreografias de luta dos filmes. Já conhecia os sons e tudo mais. O script todo. Porque não tínhamos tantos filmes naquele tempo. Então ficavas ali a repetir. Mas foi interessante. Nada exemplar, né? Mas aconteceu. Aconteceu. Olhando para trás, é engraçado. Não poderia ter sido de outra forma. E como é que foi a cena de teres um grupo de dança? A cena da dança surge na época da cena da Most Dance e tudo mais. Eu acho que acho que por acaso foi na sua festa de aniversário de 15 anos onde surgiu o grupo e por acaso eu tinha um espaço em casa, né? E havia alguns amigos talentosos que já dançavam bem na época, então a ideia foi se cozinhando assim. Acho que um amigo nosso, o Reni, que era o coreógrafo na época. Grande Reni. Grande Reni. E a cena foi se concretizando assim e eventualmente começou a andar por pernas próprias. Tínhamos um coreógrafo assessor que voltou a dançar hoje em dia. Está aí no Instagram para quem quiser checar. O Joe Júnior. Vão lá ver no Instagram o Joe Júnior. Então, mas foi no sentido de procurar, né, a arte e tudo mais. Eu na época também não era um grande bailarino. Tu sempre foste melhor bailarino do que eu. Mas por acaso
se eu volto atrás e digo qual foi a última vez que eu estive tão focado num projeto, eu acho que foi no projeto de dança. Nós íamos à escola e ensaiávamos literalmente todos os dias, das 17 às 21. E movia as massas. E movia as massas. Eu bem me lembro Eu bem me lembro daqueles tempos. Era uma coisa diferente, porque na época, no nosso bairro, tu estares empenhado em ensaiar coreografias, ninguém sabia esses caras estão a ensaiar para quê, qual é o propósito disso. E as pessoas também apareciam para assistir os ensaios porque haviam algumas meninas que iam ensaiar. E as pessoas poderiam literalmente assistir um show todos os dias porque era open rehearsal. Vocês tinham plateia todos os dias. Tínhamos plateia todos os dias, mas deixando isso de lado, eu acho que foi uma das vezes em que eu estive mais focado em toda a minha vida, literalmente trabalhando numa cena, incessavelmente. Era 17, 21 todos os dias, som alto, meus pais não reclamavam, nenhum vizinho reclamava, porque depois começavam a aparecer na televisão. Sim. Mas também eu tenho a máxima certeza de que eles tinham a certeza de que ali era o melhor sítio para vocês estarem. Longe de todas as outras distrações mais que podiam ter. Os nossos filhos estão aqui, estão a dançar, já foram à escola. E estão longe de todos os outros vícios possíveis. Não havia como implicar com isso. Eu acho que uma das coisas que eu costumo dizer a amigos meus, é para que nós crescemos bem, fizemos boas escolhas. Naquela época ninguém estava preocupado com, eu não sei quantas namoradas eu perdi. Por causa dos ensaios, literalmente, as moças vinham, sentavam-se, assistiam os ensaios, chegava time de bazar, bye, tchau, nós estávamos ali, estávamos engajados, estás a perceber? Tínhamos paixão, exactly, paixão, e era é isto que estamos a fazer e nada mais importa. Então foi uma cena eu acho que o primeiro conceito de trabalho eu aprendi com aquilo e o resto foi carregar aquela disciplina, aquela dedicação, devoção para qualquer outra coisa, para qualquer outra forma artística, porque dali depois nós trilhamos caminhos diferentes, estás a ver? Mas o sentido de trabalhar em prol de algo que tu queres ficou ali. Espírito de organização, trabalho em grupo, tu já sabias o que tinhas que fazer. Eu era o gajo do espaço, eu era o gajo do som. Eu tinha que me preocupar com isso. Depois o X vinha com a coreografia. E acontecia ali, estás a ver? E havia gajos que só tinham que aparecer. Essa era a tarefa deles. Você só aparece, não é nada. Faz tua parte. Mas mesmo assim era difícil. E no meio dessas competições todas dos tempos, foram várias que vocês ganharam. Tivemos várias prestações a nível mais jovem e tudo mais, mas as melhores atuações, acho que foi no último evento que foi organizado pela Sprite, no Jardim. Sprite Dance. Estavam lá, acho que eram os The Ones, acho que era o Alan Cousa, que era um dos coreógrafos. Muitos grupos desapareceram de dança. Muitos grupos desapareceram, acho que Mos Dance, então aquele foi o último, acho que foi o último movimento de street dance que houve. O Dallas dançava também na altura muito. Dallas? Acho que... Lembras do Dallas? Estou a tentar o puxar. One Show. O grande One Show. O One Show ainda tem moves, né? Ainda tem, muito. Full moves, o homem da Zumba. É impressionante. É impressionante. Aquele tipo de talento. E tem um dos poucos que resistiu. Tem um malta tipo Danilo, a companhia e tudo mais, o Nasser. É extremamente interessante ver como Nasser, daquele grupo de 4, como ele manteve-se dentro da indústria. Claro que também tem a sua carreira, mas continua no mix todo, a fazer dança, a fazer boxe, a fazer crossfit. E é saudável fazer esse tipo de transição. Só que infelizmente são poucas pessoas que conseguem fazer esse tipo de transição, estás a ver? Então
na série inspirou várias pessoas, eu inclusive, Ok. e tudo mais. So yeah, it's nice. Ah, It's nice. boa. E vamos lá. Tu falaste muito sobre a questão religiosa, sempre foram muito religiosos e tudo mais. Como é que foi para ti e para tua família seres pai na idade em que te tornaste pai? Yeah. Tendo em conta que és de uma família tradicional, religiosa. Com que idade tu foste pai? Eu me tornei pai com 18 anos. 18 anos. Com 18 anos. A Jéssica, que é mãe da Larissa, estava com 16 anos. 16 né? anos. Foi uma situação completamente difícil, Yeah. mas também foi surpreendente porque no ano anterior eu perdi meu pai com 17 Com anos. 17 anos. Yeah, e meu pai fazia todas as cenas para mim, tratava meus documentos e as minhas reuniões, Tudo coisas que se espera de um pai. Yeah, tudo que se espera de um pai, cenas assim. E um ano depois eu ia me tornar pai. Yeah, eu Jesus, I'm not ready for this. Yeah, e quando a criança veio a nascer, foi minha mãe vai me matar, ou coisas assim do gênero. Mas chegou num momento em que todo mundo precisava de alguma coisa para se agarrar nela, que não foi, eu acho que meio que serviu de conforto naquele momento. Foi uma coisa que todos receberam de mãos abertas. Minha mãe deu um suporte que eu não esperava na época, talvez porque ela também estava a passar por momentos difíceis. Eu, em particular, estava a passar por momentos difíceis, mas foi algo que veio, que na época, para mim, era a pior coisa que poderia acontecer, mas agora, olhando para trás, era algo que vinha para preencher um vazio que a ausência física de meu pai havia deixado. Então, na época manifestou-se como trabalho, sacrifício, mudança de estilo de vida e tudo mais, mas direcionou minha lifestyle em um outro sentido. Yeah. Eu acho que só me caiu a ficha de ser pai e ter que cuidar de alguém, ter que prover com alguém, quando minha filha já tinha 6 anos. 6 anos depois. 6 anos depois. Mas o apoio moral, fisicamente, né, prover, coisas assim do gênero, graças a Deus nunca tivemos esse tipo de dificuldades. Ok. Mas a abertura para a experiência, ei, tu agora és responsável por alguém, no sentido de já não é about you completamente, estás a perceber? Eu acho que só me caiu a ficha 5, 4 anos depois, durante muito tempo. Eu acho que eu estive em estado de negação, não encarar a experiência por completo, estás a perceber? Só depois de um tempo, ok. Parece que ela está aqui e não vai a lugar nenhum, sou melhor. É melhor começar a interagir, né? Começar a participar. Ok. E com filhas elas dão-te tempo, né? Para tu te encontrares. Você não pode esperar muito tempo, porque depois se volta já é um estranho também. Então foi eu tive tempo suficiente para fazer pazes com a situação. Então no início ela cresceu longe de ti. É isso que estou a perceber. Foi complexo, porque na época nós moramos juntos. Ok. E posteriormente nós não estávamos a morar juntos, então ela passou um tempo comigo, depois passou um tempo com a mãe, depois passou um tempo comigo, passou um tempo com a mãe, e foi assim até que eu comecei a trabalhar como aeromoço em 2016, por aí. Então foi quando ela foi viver com a mãe
definitivamente tivemos já tal guarda compartilhado, então, Ok. yeah. Mas hoje em dia, olhando para trás, para a experiência, no tempo que aconteceu, yeah, foi uma das melhores cenas que poderia ter acontecido. Com estás a ver? certeza. Pois, Estás a ver? Mas para leva time para tu chegares lá. Yeah. Estás a ver? aceitar time. e saberes lidar com a situação. Saberes lidar com a situação e mudar as tuas decisões em torno disso também. Yeah. Yeah. Não que eu seja o melhor pai do mundo. Mas és um pai babão. Mas like, tipo, hoje em dia tu só queres. Eu acredito que às vezes ser um bom pai passa pelo simples fato de tu estar around para o telefone tocar. Yeah. E quando o telefone for a tocar, tu poderes atender e dizer como é que eu posso te ajudar. Yeah. Não estou a falar de hoje. Não estou a falar como é que eu posso te ajudar agora, como é que eu posso, estás a perceber? Mas existem momentos em que eu gostaria de poder fazer essa chamada e dizer, ei, deu merda. Estás a ver? Podes vir, Yeah. posso vir, estás a ver? Se tu tens a possibilidade de fazer isso com mãe ou pai, like, tu és uma pessoa like, abençoada, e às vezes a gente nem nota, estás a ver? Às vezes entra o call da cota, like, Nem vou atender. nem pá. vou atender, estás a perceber? Mas, like, tipo, então eu torno minha missão é isto, like, mas quem que preocupa-se em poder estar around daqui a 10 anos para poder atender um telefonema? Yeah. Estás a perceber? Like, hoje em dia, é uma coisa que eu entretenho, eu digo, like, daqui a 10, daqui a 5, eu quero estar around e quero que o meu telefone esteja online, para quando ela for a ligar, eu ficar, like, Estou aqui. podes vir, ou eu, estás a perceber? Yeah. Então é nesse sentido. Acho que é mais importante. Yeah. Presença acima de tudo. Yes. Independentemente das condições que tu tenhas, as condições em que estejas. Acho que a presença é super fundamental. Yeah. Aqui já estou emocionado. Yeah. Ok, vamos lá. Anyway, isto é álcool? Não. Não. É só cafeína. Okay. Deve ser a cafeína. Então. Deve ser a cafeína, né? Tem entrado. Houve um tempo que tu estiveste muito ligado a movimentos do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Yeah. Vi muitas postagens tuas, eu pessoalmente. O que é que definiu esse momento? O que é que te fez? Ou o que é que te deixou engajado nesse tipo de movimento? Este movimento foi um movimento... O que é? Para quem não sabe. Este movimento foi um movimento que foi levado a cabo pelo Aurélio Nhantumbo, influencer Lélio Júnior, ele que é responsável deste movimento. Ele era um grupo de apoio social, né, nesse caso, para pessoas que sofriam de depressão. Yeah. Então, chamam um grupo de apoio, né? Yeah. Não sei, diga-me tu. Eu acho que é um grupo de apoio, Isso. uma coisa do gênero. Talvez para pessoas viciadas também chamam um grupo de apoio. I'm not sure. Yeah. Então, era um projeto que visava, né, receber pessoas que têm estado a sofrer de depressão ou tiveram alguma experiência de depressão, que pudessem narrar sua experiência de sucesso ou a sua dificuldade, né, com esta experiência. Quem me indica para o projeto, ou quem indica ao Lélio Júnior ao projeto foi a Júlia. No sentido de eu conheço esse tipo, ele já passou por coisas do gênero, ou se não passou, deve estar a passar. Like, mas esse está fodido da cabeça, então deve poder ajudar de alguma forma. Então o Lélio entra em contato e reunimos algumas pessoas, o Estevão Zarias também estava lá virado e começaram a decorrer acho que na época estavam a decorrer na Associação dos Escritores, se não estou enganado. E foi um projeto bonito e tudo mais. Eu acho que deve estar na gaveta hoje em dia o projeto, ou o Lélio Júnior deve estar a correr. Eu não estou diretamente ligado ao projeto.
nesse sentido, mesmo porque não acredito muito na instituição onde as pessoas tristes encontram-se para falar de coisas tristes. Ok. Não acredito muito mais nessa forma de superar a depressão. Ok. É claro que é sempre bom ter alguém Para te ouvir. para te ouvir, mas se nós vamos sentar para falar de teu sofrimento, depois eu falar do meu sofrimento, o quão bom isso deve ser. Ok. Claro que existe uma satisfação em ser ouvido, né? E saberes, se calhar, que não sofres sozinho. E saberes que não sofres sozinho, mas se formos já é como há pessoas que dizem que não marcham contra a guerra. Eu não vou me juntar a um grupo que vai marchar contra a guerra, mas no dia que forem a marchar pela paz, podem me chamar. É nesse sentido, né? Que vamos sentar em grupo, sofredores, vítimas, magoados e tudo mais, e vamos compartilhar. Eu acho que não há muita coisa boa que pode sair. Ok. Ajuda vem de uma pessoa que está bem, Que te possa transmitir coisas que possa positivas. transmitir coisas positivas. Agora nós nos sentarmos em posições desfavoráveis e tentar... funcionou na época, mas não é uma coisa que eu acredito que funcione hoje em dia. Ou não é uma congregação em que eu gosto de fazer parte. Ok. Não hoje em dia. Mas funcionou na época. Eu tive a ajuda necessária nesse grupo. Tive também a minha experiência com depressão. Hoje nem tanto. Ok. Mas falo positivo. Agora sim está uma dúvida. Tiveste episódios de depressão? Há quem diga que nós vivemos numa sociedade de pessoas depressivas, mas cada um no seu grau. Yes. Alguns mais e outros menos. Alguns manifestam-se mais e outros nem por isso. Então, tiveste um grau de depressão expressivo. Passo a expressão. Então, será que esse episódio ou esse momento na tua vida terá feito com que esse movimento fizesse sentido para ti nessa altura? E tu hoje dizes que não estás mais depressivo e esse movimento não faz muito sentido para ti. Não será pela, entre aspas, cura que tu alcançaste? Bem, eu acho que como tu disseste, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm algumas... Existe uma crise de identidade, crises existenciais, ansiedade, depressão. Pois. Algumas pessoas diagnosticadas, depressão crônica talvez, pode-se assim dizer. E na época eu tinha tido a minha experiência com isto, né? Que derivava-se de depressão. Ok. E era um sítio onde eu poderia contribuir, narrando a minha própria experiência, como é que eu estava a navegar aquele mundo de depressão ou ansiedade ou crise existencial na época, que acho que era uma mistura de todas essas coisas. Então tu nunca tiveste um diagnóstico exato? Não. Ok. Não, mas era sempre aquele estado de espírito low, onde tu não sabes o que tu estás a fazer, onde tu não sabes exatamente o que estás a fazer aqui, qual é teu objetivo, se é que realmente importa. Aquele episódio todo. E na época era oportuno fazer parte deste movimento, mais porque eu achei que eu poderia contribuir e achar pessoas que pudessem me ajudar. E de facto foi de facto um sítio onde eu encontrei ajuda, desenvolvi boas relações. Eu e Júnior somos muito próximos hoje em dia. Estevão Zarias também fez parte deste movimento e somos extremamente ligados. A Cília também fez parte deste movimento e de lá ela foi procurar outras formas de ajuda e tudo mais. E eu acho que foi, na época, naquele momento, foi algo que foi útil, mas quando eu acho que se o tempo passa e tu continuas a pensar da mesma forma, talvez não fizeste melhor uso
do tempo, nesse caso. Eu acho, e o que eu estou a dizer é que minha forma de pensar hoje em dia mudou. É uma coisa que eu faria hoje em dia, sentar e discutir meus problemas com uma pessoa que também tem problemas e achar que esta forma de fazer vai me trazer soluções, talvez não. Ok. Nada contra as pessoas que fazem. Forma de pensar, mas eu acho, hoje em dia eu acho que não é uma coisa que faz muito sentido. Ok. Yeah. E o que é que tu achas que te conduziu a esse quadro depressivo na tua vida? Eu acho que é uma crise existencial onde tu tentas fazer sentido da existência, nesse caso. O que é que eu estou a fazer aqui? Qual é o propósito? Yeah. Nós temos um background religioso, ok. Qual é a minha manifestação espiritual? Eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa que acredita, sou uma pessoa que não acredita. Yeah. Sou a favor ou sou contra, estás a perceber? Então, eu acho que esta confusão toda e uma mistura de algumas decepções, não estás onde tu querias estar, as coisas não estarem a teu favor, um coração quebrado ali, essa mistura de coisas todas, que eu acho que todo mundo eventualmente passa, ou se ainda não passou, vai passar. Yeah. Estás a ver? Eu acho que me pegou cedo, aí talvez com 25, 26 anos, me pegou cedo e intertive esta batalha mental durante algum tempo e agora já estou a sair. Ok. Yeah. Já sabes quem és, para onde vais. Não digo que está tão escuro assim, ou já está que continua tão escuro assim, mas estás a ver, tu consegues ver, hoje é um dia dark, mas é para amanhã o sol volta a brilhar. Estás a ver? Não digo que tenho todas as respostas, mas já estou a fazer uma tese. Pode-se assim dizer. E foram várias as coisas que me ajudaram, desde buscar a vida espiritual, né? Como é que isso se parece para ti, ser cristão, não é? Qual é a tua relação com Deus, com meditação. O que é que tu representas? És a favor, és contra, suruma, essas coisas todas. Encontrar as tuas próprias respostas. Estás a perceber? Tentar fazer sentido para ti e estar em paz com isso. Não estou a dizer que tenho todas as respostas, mas hoje em dia estou num sítio um bocadinho mais confortável em relação a esses questionamentos todos. Boa. Algumas pessoas nunca embarcam nestas viagens e tentar responder essas questões todas. O que chega a ser seguro, né? Se tu estás... Eu já ia comentar isso. Sim. Muitas das vezes até seja melhor não fazer esse tipo de questionamentos. Porque tu desencadeias uma rede de perguntas que é difícil tu chegares. A toca do coelho é muito funda. Uma vez que tu embarcas nessas questões. Algumas pessoas nunca mais voltam. Depois és tu a responder, não é nenhuma outra pessoa. No final das contas, tu tens que saber como é que as respostas se parecem para ti, né? A Proof acredita nisto, nesta forma de fazer, aquela pessoa acredita nesta e aquela forma de fazer. No que eu acredito? Não responder às questões numa perspectiva de medo, mas ser realista. Sim, daquilo que é verdade. Daquilo que é verdade. Eu venho de uma família religiosa, mas a prática religiosa é uma coisa que eu acredito nela. Esta forma de rezar, esta forma de frequentar igrejas, essas congregações todas, é uma coisa que tu acreditas, é natural para ti. O que é natural para ti, essas questões? Ou será que foi uma coisa que foi simplesmente imposta para ti e tu te vês no meio daquilo quando lá no fundo se calhar não acreditas em tudo aquilo que tu vinhas fazendo? Existe um medo, né, que chama-se medo de Deus, né? Sempre que tu te encontras numa situação em que tu achas que tu deverias estar a trilhar um outro caminho e Deus diz que não, tu tens que estar a fazer isso. Então existe aquilo que te é imposto de educação e aquilo que tu, como homem,
vais estudar, Isso. vais ter a experiência e vais dizer, não, esta aqui é a minha verdade. Mas mesmo assim, tu às vezes tens medo de renunciar àquilo que foi parte da tua educação como criança, aquilo que te ensinaram, tá a ver? Yeah. Porque tu achas que se tu fores a renegar esta questão, Deus vai Vai ser também castigado. abençoar, vai ser castigado. Vai ser castigado. Yeah. Opa. Manas, diga lá uma coisa. Eu quero saber qual é o segredo para ter, vamos lá dizer, no background, passo a expressão, o leque de namoradas modelos que tiveste. Não me exponha assim, meu amigo. Não faz isso. Não faz isso. Quem não sabe, Manas é um homem que só namora modelos. Se calhar. Só namora modelos este homem. Amigo, vai Só modelos. Vai estragar a minha cena. Mero acaso, coincidência, ironia do destino ou uma preferência pessoal? Eu acho que para Deus nunca foi. Não foi totalmente cruel assim comigo, né? Em algumas coisas ele acertou. Talvez, Não, mérito próprio não. Mérito próprio, né? Não, nada disso. Nem sei do que estás a falar. Malandro. Nem sei do que estás a falar. Vamos lá. Diz lá aí para o pessoal, qual é o segredo? Eu acho que quando tu não estás interessado, as pessoas estão interessadas em ti, só isso. Ah, é? Tu acreditas nisso que estás a dizer? Eu acredito nisso. Eu acho que quando eu comecei a me interessar em mulheres, elas começaram a fugir de mim. Pessoal, Manasse namorou duas elite models. Duas! Vocês lembram-se do concurso Elite Model? Estragar a minha cena, esse gajo. Existiram duas aqui em Moçambique. Corta. Existiram duas. Oh my God. E Manasse namorou as duas. Em momentos diferentes, claro, obviamente. Who are we talking about? Oh my God. Em momentos diferentes. Sério? Entre outras. Sério? Pelo menos que vê o público, né? Ei, prof. Vamos fechar um fight. Meu amigo. Vamos lá. Tem que descer algum depoimento em torno disso. Obviamente, o pessoal está todo à espera. O pessoal já começou a colocar like neste podcast, já começou até a deixar mais comentários. Isto é live. Estão todos atentos já. Isto é live. Vai querer saber. Mas quer saber Qual o é que o segredo? Não há segredo nenhum. Sinceramente. Achas que é o charme? Hoje em dia estamos com barba branca, cabelo já não existe. Diga-me tu. Mas que sorte, né? Sorte. Sorte. E como é que foram esses relacionamentos? O relacionamento com... Que é a única elite model que me ocorre. Outra não sei, tu já falou de quem? Ok. Foi um relacionamento prematuro no sentido de que eu... Quando tu cresces, né? Deixas alguns relacionamentos para trás. E porque tu tens opções na altura, né? Ou na época. Tu escolhes esta pessoa em detrimento daquela. Mas quando tu cresces, 15 anos depois ou 10 anos depois, tu notas que na verdade ter mudado ou não ter mudado não faz assim tanta diferença. A questão é quem poderia ter ficado lá e quem poderia ter navegado esta trilha contigo, estás a perceber? Okay. Então, neste sentido, hoje em dia eu consigo concluir que meu relacionamento com a pessoa X não tinha nada de errado. Eu simplesmente não tinha a visão que eu tenho hoje e ter me abstido desta relação em detrimento daquela relação. Foi indiferente, estás a perceber? Hoje em dia tu sabes dizer, qualquer mulher que eu tivesse escolhido há 10 anos atrás e eu tivesse escolhido ficar com ela, teria se encaixado. Eu dias que eu vou
vou deixar minha filha em casa da mãe e vejo a mãe a cortar tomates, talvez num ângulo em que ela não está a me ver. E eu fico não teria sido uma má escolha, estás a perceber? Hoje em dia, não teria sido uma má escolha. Eu poderia ter ficado 12 anos depois. 12 anos depois. Poderia ter ficado. É uma mulher bonita, estás a perceber? E quanto a Elite Model, é um relacionamento também com tu cruzas, dizes, uau, que mulher linda. Eu poderia ter ficado. Estás a ver? E não teria sido um problema. Seria um homem casado hoje em dia, talvez com 2 ou 3 filhos. Mais 2 ou 3 filhos. E teria sido um relacionamento bonito. Então, quando eu digo escolher uma em detrimento da outra, isso tudo só se justifica em onde tu estás espiritualmente, tuas ambições, a sede que tu tens de viver e tudo mais. Mas hoje em dia tu consegues perceber que a questão é who is there, who is gonna stay, quem vai aguentar. Quem vai aguentar a estrada, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é muito trabalho. Então, eu acho que tive sorte não só de conhecer mulheres bonitas, mas tive sorte de conhecer amigos também que se apaixonaram por mim e eu me apaixonei por eles. Tenho uma relação. Acho que as relações mais duradouras que eu tenho fora da minha família direta é com meus amigos. Tenho relações, hoje consigo narrar relações de 20 anos. Estás a ver? Nós nos conhecemos em 99. Eu nem me lembro do ano, só sei que foi há muito tempo. Eu lembro do ano. E eu acho que quando tu consegues contar cenas do gênero e ver quão duradouras as relações podem ser e ver o valor que elas têm, eu acho que isso é algo que vale a pena. Que vale a pena. E é muito raro hoje em dia. E é muito raro hoje em dia. É um flex de verdade. É quantos followers tu tens, ok, cool. Mas os meus, é estranho. A gente, hoje em dia, se eu sento, toma copos, mas it's cool. Não tem que ser. Ninguém cobra nada de ninguém. Nos encontramos poucas vezes, mas as poucas vezes que nos encontramos, 2, 3 copos, it's cool. Estás a ver? E aquela pessoa tem estado ali, altos e baixos e tudo mais. E há pessoas que conseguem transmitir isso no relacionamento com o sexo oposto. Espetacular. Eu, em particular. Reticências. Vamos superar esse assunto. Vamos superar. Oh my God. Assunto superado. Essa cena aqui vai me meter em trigo. Ei, caramba. Grandes series. Voltando ao fisiculturismo, tu és uma pessoa que abandonou os palcos, mas não abandonou o desporto. Não. Quem está dentro do jogo sabe muito bem que tu estás sempre lá presente. No Profinga Classic, por exemplo, recentemente estiveste lá a ajudar no backstage. Yes. Foste juiz de palco. Uma grande experiência. Uma grande experiência. Grande experiência. Eventualmente comecei a me divertir. Foi super nice. Boa. E essa forma de ligação diferente, essa forma de estar diferente é super positiva. Yes. E o desporto agradece. Yes. É um dos motivos, com certeza, pelos quais tu estás aqui hoje a fazer os depoimentos, a falar sobre a tua vida, a falar sobre a tua carreira e tudo mais. Thank you so much. E eu gostava de saber como é que tu vês o nosso fisiculturismo hoje. Bem, eu acho que hoje melhor que há 5 anos atrás, né? Temos uma indústria, podemos assim dizer. Okay. Se temos uma plataforma do gênero dedicada, talvez não só ao fisiculturismo, mas ao desporto, quero acreditar que é fruto, né, deste movimento que é feito pela associação, que é feito pelos atletas e tudo mais. Hoje em dia discute-se questões como quem é o melhor fisiculturista. Estás a ver, existe essa rivalidade em torno dos atletas e tudo mais. Eu acho que estamos
em termos de qualidade de atletas, estamos a contar com quantos atletas profissionais? 3. Estás a ver? Eu acho que a indústria tem estado a crescer e Temos mais. profissionais. Temos 4. 4. Temos uma mulher, primeira, a Borboleta Sakina. Sim. Elite Pro. Yes, I'm sorry for that. I was counting 3. E todo este movimento à volta que está ligado ao mundo fitness, né? E esse desencadeamento dos treinos que veio a calhar talvez com a pandemia, as pessoas que cada vez mais recorrem a esses serviços, né? Eu acho que estamos em bons termos. Se pudéssemos desenvolver a nível de retorno, né, para os atletas, se todos os atletas com potencial conseguissem capitalizar e conseguissem fazer disto sua carreira sem ter que fazer part-time jobs, correr aqui, correr ali, eu acho que seria o de se louvar, né? Mas eu acho que estamos a desenvolver bem como uma indústria. Yeah. Eu acho que a associação é de se louvar o movimento que tem estado a fazer, é de se louvar o grande movimento que aconteceu, que é a Pro Finger Classic. Não sei exatamente quem esteve por detrás, mas foi um evento fenomenal. Eu acho que a Pro Gym esteve por detrás, a Air Fitness e todos os outros patrocinadores. Eu acho que estamos em festa. Estamos, Estamos. com certeza. Tem aí o próximo evento que está... Artboard de novembro. Artboard, dia novembro. 12, salvo erro. Parece que vem sempre mais hard. Isso. Parece que vem sempre mais hard. E quantas pessoas estão entusiasmadas por ver mais shows de fisiculturismo? Estás a ver? Estás a perceber? Eu acho que estamos. Agora, tocando neste assunto que quase aí no finalzinho tu tocaste, aos atletas poderem viver do fisiculturismo ou do trabalho, colherem frutos daquilo que eles eventualmente colhem dentro do desporto. O que é que tu achas que está a falhar? O que é que tu achas que está em falta para nós chegarmos a esse nível? Eu acho que é interessante porque podemos olhar para este aspecto em várias perspectivas. Primeiro, olhamos para a perspectiva de que a arte por si só já é um desafio no nosso país. Pois. Não em particular o fisiculturismo, né? Não em particular o fisiculturismo ou não em particular esse desporto. Isso. Sendo um desporto e sendo uma arte, eu gosto de assim classificar. Pois. Então, enfrentamos dificuldades como qualquer outra forma de desporto ou de arte. Manifestação artística. Exatamente. E depois eu acho que a nível de shows e tudo mais, existem várias instituições ou vários ginásios que poderiam também dar um bocadinho mais no sentido de promover eventos e colocar, não sei, talvez... Porque eu acho que os prize monies não seriam a forma em que os atletas poderiam fazer o living. Poderiam, porque, quanto é que seria significante ganhar num show para tu poderes viver do prize money. Viver. E quantos shows tu terias que fazer. Não, então, surge a necessidade dos atletas poderem capitalizar da plataforma e da visibilidade que eles ganham com o desporto. Isso. As pessoas às vezes perguntam, mas a pessoa competiu e ganhou só este valor. Às vezes não é isso, é a visibilidade que tu como atleta tens e quais são os recursos que tu tens para poder capitalizar desta indústria. Como podemos ter mais prize monies? Essa é uma questão que eu acho que se tivéssemos pessoas que estivessem sensibilizadas com este desporto e estivessem a acompanhar e ver o quão tem sido o significado. Já temos atletas a competir em shows internacionais, em campeonatos mundiais, e temos estado a representar como deve ser. Eu acho que seria o caminho para podermos tornar o desporto mais sustentável. Ok. Talvez a união também dos atletas existe. Como é que os atletas fazem seu dinheiro? A maior parte dos atletas são personal trainers de lado e tal. E é um bocadinho
desafiador, se tu tens que manter o teu tamanho e tens que correr PTs o dia todo. Tu fazes PTs em pé, começas a atender de manhã até o final do dia, no meio disto tu tens que comer, para procurar manter o size ou whatever. Então, eu acho que respondendo, não sei dizer exatamente como é que podemos fazer para que isto torne-se algo sustentável e que as pessoas possam viver através disso, mas estamos num bom caminho, como um movimento. Agora, a parte do money, bro. That's the issue. Mas tu acreditas que isso pode ser possível daqui a médio e longo prazo? Eu acredito. É impressionante o que pode acontecer. Eu, em particular, eu trabalhava como comissário de bordo até 2019, início de 2019, se não estou enganado. E meu sonho, quando eu estava a competir, a voar, eu preciso, todo o dinheiro que eu faço tem que vir desta indústria. Talvez tivesse sido um erro na época, mas meu dream era todo o dinheiro que eu faço tem que vir desta indústria. Eu quero toda a minha atenção virada para isto. Estás a perceber? Hoje em dia não estou a dizer que faço muito, mas todo o dinheiro que estou a ganhar atualmente vem disto. Então, e vives disso? E vivo disso. Como atleta, como personal trainer, mistura disto tudo. Isso. Todo o dinheiro que eu estou a fazer hoje em dia vem disto. Então, se é possível para mim, quero acreditar que seja possível para outras pessoas. Não estou a dizer que sou uma fonte de inspiração, mas olhando para trás e saltando de uma indústria que era estável, onde eu estava, que era aviação, era uma coisa estável. E tenho colegas meus que estão a voar até hoje, they have a nice life and stuff like that. Para eu fazer o jump e dizer para vou saltar. Na época, calma que eu saltei para ela. Saltaste do avião, literalmente. Saltar do avião, literalmente. E saltei para uma cama confortável na época, mas as coisas tomaram outros contornos e tudo mais. Mas as coisas acabaram manifestando-se. E hoje em dia eu acordo, vivo disso full time. Eu como se eu estivesse a viver um sonho. Então, se é possível para mim, acredito que seja possível para as outras pessoas também. E, Just believe. Just believe. It can happen. Wannabe, Manasse. Vamos lá, considerações finais. Nosso podcast está a ficar aqui muito longo. Acho que seria necessário termos umas 4 ou 5 horas para conversarmos. Tem partes que podemos cortar. Thomas, veja lá que fazes. Vamos arruinar a carreira, Cisco. Mas pronto. Vamos lá terminar isso, mas eu gostava, em forma de fecho, que tu falasses um bocadinho sobre Wannabe Property. O que é, como é que surgiu e como é que estará daqui para frente. Bem, a Wannabe Property é um branding de fitness clothes, e posteriormente, quando comecei com coaching também, passou a ser um programa de fitness onde as pessoas podem procurar apoio. Nós damos apoio a nível de preparação de atletas para o palco, posing, desporto recreativo, pessoas que querem perder peso, fazemos ali condicionamento, musculação, um bocadinho de boxe, just to entertain. E também tem esta prerrogativa que é a parte do clothing, né? Que é a parte das roupas. Por acaso fizemos já as primeiras t-shirts da Wannabe Property e vendemos, e as pessoas que tenham as t-shirts que ficaram lá quando é que vamos ver a próxima cena. E estamos a ter essas ideias e como é que se parece a próxima cena e tudo mais. So that's what it is. Boa. E daqui para frente? Daqui para frente, dar continuidade, abandonar, alguma mudança. Eu gosto de pensar que nós vamos me ver a competir dentro dos próximos meses. Talvez eu não sei dizer em que modalidade, mas de certeza vamos voltar a competir. Boa. Pode ser no fisiculturismo ou pode ser em uma outra cena, mas vamos voltar a competir.
Eu acho que temos mais uns 5 anos. Pelo menos. Pelo menos. Boa. Mais 5 anos. Então vamos voltar a competir. Se pudesse deixar um conselho para o pessoal, qual é que seria? Para todas as pessoas, independentemente da idade, se tivesse que deixar um conselho só. Caguei lá nisso, de que eu sou mais. Ninguém é mais que ninguém. Estamos aqui todos juntos. Vamos nos estender a mão. Vamos ser nice uns com os outros. Estás a ver? Eu acho que é isso que está a faltar. As pessoas, andam de cima para baixo como se elas fossem as tais. Não estou a dizer que não são, né? Mas caguei lá nisso. Just be nice. Falta humildade nos dias de hoje. Falta humildade. Parece que Maputo tá. Caguei lá nisso. Vamos ser nice. Boa. Só isso. Só. Então é isso, pessoal. Vamos lá ser nice e vocês vão ser super nice. Se inscrevendo no canal se não forem inscritos ainda, deixando aquele like, aquele feedback super positivo que nós gostamos de receber da vossa parte. Compartilhem sempre os nossos conteúdos, não só de podcast, mas também os vídeos que a IR Fitness tem lançado todas as semanas, que nós preparamos com muito carinho, muita dedicação para todos vocês. Vídeos motivacionais, vídeos inspiradores, vídeos educativos, porque nós temos noção de que muitos de vocês procuram tirar o máximo de proveito dos vídeos, dos conteúdos que nós produzimos, preparamos para todos vocês. Tomás está sempre ali a mexer uma e outra coisa, então valorizem o trabalho do Tomás, partilhem os nossos conteúdos, curtam, não se cansem de curtir, ok? Começou um vídeo da IR, vai lá, coloca o like. Nunca viu nada da IR Fitness, tem o primeiro contato com algum vídeo nosso, com algum podcast nosso, já se inscreve, ativa o sininho de notificações. Temos 2 canais aqui, temos este canal e temos um canal de vídeos curtos, e onde vocês vão encontrar lá alguns trechos de alguns podcasts que nós produzimos para vocês. E é super nice, às vezes não estás com muitos megas para ver o podcast todo, então tens lá alguns cortes disponíveis para curtir. Wanapi, foi super nice ter estado aqui contigo, obrigado por teres aparecido, teres aceito o nosso convite. Façam os cortes, please, façam os cortes. Anyway. Pessoal, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Yes. E é isso. Estamos juntos. Até o próximo IR Podcast. Paz e amor para todos vocês. Peace.